muitas vezes entra é o comportamento espiritual. É permitir que o regime, o sistema que rege este mundo comece a reger a igreja. Disputas, facções, dissensões, partidos, arrogâncias. E infelizmente nós já temos visto esse mundo regendo muitas igrejas e muitas denominações há muito tempo. Então o mundo, ele já entrou em muitas igrejas onde há facção, onde há dissensão, onde há intriga, onde há partidos, onde há injustiças. Isso daí é o regime do mundo. Esse daí não é o regime de Cristo, não é o regime que nós temos aprendido no Evangelho. A vontade de Deus é que nós possamos estar olhando a todos como iguais, olhando a todos como Deus nos olha, independentemente da cor, independentemente da altura, independentemente do tamanho da conta corrente. Essa é a vontade de Deus. Na igreja, nós temos, graças a Deus, um pouco disso. É um local bastante democrático, mas ainda temos muito o que caminhar em direção a isso daí. E qual é a função da igreja no mundo? Para que serve a igreja? Para que serve a igreja? Para que Jesus criou os seus seguidores? Qual o objetivo de Cristo em criar isso? Quem pode me dar uma opinião? Alguém quer arriscar? Para que serve a igreja? Para que serve? Para que vale? Transmitir o ensinamento de Jesus é uma boa função. O que mais? Vamos dizer uma opinião. Continuar transmitindo os ensinamentos de Cristo. É uma boa opinião. Bem ampla, né? Bem ampla. É uma maneira bem ampla. Alguém quer arriscar mais? Talvez congregar com aqueles que não são os seus, né? Congregar. Assim, né? São os seus parentes, seus amigos, seus familiares, outras pessoas. Para que Deus mandou Jesus ao mundo? Para ensinar o amor. Ensinar o amor. Compartilhar o amor. Gostaria que vocês deixassem essa página marcada. Deixa marcadinho. Eu gostaria que nós agora mudássemos para trás aí o Evangelho, fôssemos até Lucas. Vá até o Evangelho de Lucas. Abra no capítulo 4 do Evangelho de Lucas. É o iniciozinho de Lucas. Lucas é o terceiro Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 4 de Lucas. Vamos para o versículo 16. 16. Assim diz a palavra de Deus, relatada pelo evangelista Lucas. Jesus foi para a cidade de Nazaré. Onde que é Nazaré? Quem sabe? Isso, o lugar que ele viveu. Ele nasceu em Belém. Nasceu em Belém, mas viveu a vida toda em Nazaré. Né? Cresceu, viveu, e ele era um carpinteiro em Nazaré. Né? Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. Está até dizendo aqui, onde havia crescido. Né? Ou seja, quem que ele encontrou lá em Nazaré? As pessoas que conviveram. Qual que era o tamanho de Nazaré? Quantos habitantes? Chuta aí, Ferreirinha. Teixeirinha. Eu acho que na época não devia ter mais do que 1000 habitantes. Não devia. Isso, chutou bem. 1000 é pouquinho, né? Não devia ter. Tá. 1000 já era metrópole. 1000 já era metrópole. Vila tinha 50 pessoas. Cidade, assim, 500. Tá? Então, assim, imagina o tamanho. 500, 600. Chutou 1000, dia de festa, juntava 1000 na cidade. Todo mundo se conhecia. Metade era parente.
É a mesma coisa que para Minas Gerais. É a mesma coisa, ó, Marcos. Quatis. Hein, Marcos? Quatis. Quantas pessoas moram em Quatis? Quatis, cidadezinha, 12 milhões de Minas. 50 mil? Nossa, é muito grande, que isso. Afra. Afra. 100. 100 pessoas. Né? Jesus foi para Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, olha só, Jesus era igual o Pedrinho e a Luciana. Eles tinham um costume, ó. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Jesus imitava muito Pedrinho e a Luciana, que no domingo vão para a igreja. Né? Jesus é um imitão demais. Pois é, vou fazer igual o Pedrinho e a Luciana, vou para a igreja. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga, ou seja, ele sempre ia naquela mesma sinagoga, era uma só. Né? A sinagoga era do tamanho aqui do nosso salão, aqui mais ou menos, era desse tamanho assim. Né? Foi para a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as escrituras sagradas e lhe deram o livro do profeta Isaías. Só tinha uma Bíblia, viu? E não era chamado Bíblia não, era chamado Torá. Então, e eram vários rolos. Cada livro que a gente tem aqui, ó, cada um desses livros, cada um era um rolo. Era um rolo. Então, num lugar como era uma mesa dessa, era tipo um armário, um escaninho, e os rolos ficavam enfiados assim, ó. Os vários rolos enfiados. Era aquilo ali, né? Na sinagoga. Aí tinha o chefe da sinagoga, falou assim, hoje quem vai ler vai ser... Temos um visitante, Jesus, filho do carpinteiro, hoje vem nos visitar. Jesus, lê pra gente hoje, dê-nos essa honra, você que tem estado viajando pelo mundo. E aí Jesus veio na frente, ele pegou um rolo e deu para ele o rolo de Isaías. Jesus sabia ler? Jesus sabia ler. Foi alfabetizado em duas línguas. Sabia grego e sabia aramaico. Não escrevia. Não escrevia porque ninguém escrevia. Só escrevia o escriba, porque escrever era uma arte. Você não tinha acesso a papel, não tinha acesso a caneta. Você Escrevia na areia. Escrevia na areia. Sabia até escrever. Mas escrever era um negócio assim, complicadíssimo, era um processo. Então você tinha um processo, uma tinta especial e tal. Quem tinha muita grana não tinha isso. Ninguém tinha. Entendeu? Então você tinha um rolo assim, era caríssimo. Ninguém tinha, ninguém escrevia. O governo escrevia, a religião escrevia, o resto não escrevia. Era tudo tradição oral. Mas quem sabia ler sabia escrever, né? Jesus escreveu na areia. Ele falava grego e falava aramaico. E ele era alfabetizado nas duas línguas. E aí deram para ele, e aí ele se levantou para ler as escrituras sagradas. E lhe deram o livro do profeta Isaías, que vocês têm aí. E ele abriu o livro e encontrou o lugar onde estava escrito assim. O que está escrito aí? Marcos, versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Pode parar. Alguém abra aí Isaías 61. Alguém que conhece a Bíblia rápido. Abre Isaías 61. Deram para ele o livro de Isaías, ele abriu e caiu. Não caiu no capítulo 61, porque não era dividido em capítulos, isso é uma divisão moderna, dividimos agora em capítulos para ficar mais fácil. Era um livro corrido. Leu 61, Simone. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Isso. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Isso. Aí ele leu isso aqui. Ele leu, né, exatamente o que a gente lê. Versículo 20. Jesus fechou o livro, entregou ao ajudante da sinagoga e sentou-se. Não era isso que era para fazer. Quem lê, comenta o texto. Ele não comentou, ele sentou. Só estranhou, sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Versículo 21. Então ele começou a falar e disse: hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Isaías falava de Jesus. Isaías profetizou sobre Jesus. Todos nós sabemos disso. Isaías profetizou sobre o ungido de Deus que viria. E aí Jesus leu